Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição de Papo de Valor e essa é uma edição extra, né? Uma edição extraordinária. O presidente Donald Trump dos Estados Unidos anunciou nessa quarta-feira, 9 de julho, uma taxação generalizada de 50% em cima dos produtos brasileiros exportados, todos os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Onde é que isso vai dar? Por isso convidei aqui Rafael Furlanetti, que é sócio da XP, diretor da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, presidente da Associação Nacional das Corretoras de Valores e colunista de A Gazeta, para a gente tentar fazer uma análise, olhar um pouquinho para frente do que vem por aí. Furlanetti, muito obrigado por ter vindo aqui e espero que a gente consiga, pelo menos, explicar um pouquinho desse caminho das pedras. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Apto. Muito obrigado, meus conterrâneos. É sempre uma honra contribuir aqui com o seu podcast, esse bate-papo com nossos amigos. Espero poder elucidar algumas dúvidas e a gente sair desse bate-papo muito maior do que entramos. Taxação de 50% de todas as exportações brasileiras por parte dos Estados Unidos. A carta do Trump fala em déficit comercial, que não é uma realidade no caso do Brasil com os Estados Unidos, das altas tarifas cobradas pelo Brasil, que é um fato, o Brasil de fato é protecionista, mas é com todos, e por fim, fala de uma suposta perseguição contra o ex-presidente Bolsonaro. O que você achou, Furlanetti, de todo esse pacote? Ábido, eu vou me ater aqui do ponto de vista econômico, que é onde eu domino bem, e vou analisar isso ao ponto da economia capixaba, porque é mais relevante ainda. Quando você olha a relação comercial do Brasil com os Estados Unidos ele é o segundo maior destino, ele é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Então, ele responde a 12% das exportações brasileiras. Se você for fazer uma conta de qual que é o impacto da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, o impacto no nosso produto interno bruto, que é o que mede a produção na nossa nação, ele é relativamente baixo, porque a gente fez uma conta, isso daria em torno ali de 2%. Só que quando você vai para alguns setores da economia, quando você vai na microeconomia, quer olhar setor por setor, aí sim você tem um impacto mais relevante. E, de acordo com o setor, você tem ou não a possibilidade de ter um plano B para esses mercados. Por exemplo, nos itens de exportação do Brasil, o produto mais relevante é o petróleo. Petróleo é um mercado global, você consegue de alguma forma ali escoar o petróleo para outro mercado. Então, eu acredito que na parte do petróleo, que para o Espírito Santo também é importante, isso talvez a gente não terá um grande impacto, porque o petróleo vai encontrar outros mercados. Quando você vai para a questão do minério de ferro, que ele passa pelo Espírito Santo também, terminal da Vale, eu acredito que o impacto vai ser menos relevante também, porque o minério de ferro, o produto global, ele de alguma forma ele acha outros mercados e ele consegue ali, de alguma forma ou outra, você ter um efeito menor, né? Porque você vai procurar outro mercado que compra minério de ferro. Quando você vai para celulose, né, no nosso estado, lá tem o nosso município de Aracruz. E Aracruz hoje é a Suzano que está lá. Hoje, a Suzano é uma das empresas brasileiras mais afetadas, porque boa parte da celulose e do papel que a Suzano exporta vai para os Estados Unidos. Então, você tem um impacto aí um pouco mais relevante de uma empresa que está no nosso estado. Mas no caso da celulose, mesmo sendo por ser uma commodity global, você também consegue ter ali planos B de você exportar para outro país, exportar para outro mercado. O custo da celulose brasileira, da Suzano, ele, quando você compara em relação à concorrência, né, a outros países, ele é muito competitivo. A gente tem um dos menores custos de produção de celulose do mundo, então, pela abundância de terra, pela produtividade do eucalipto.
Então, ali você consegue ter um plano B e você vai ser, de alguma forma, menos afetado. Quando você vai para aviões, por exemplo, você tem um problema. Boa parte dos aviões da Embraer, parte desses aviões, ele é feito aqui em Gavião Peixoto, que é onde tem a fábrica da Embraer, ou ali em São José dos Campos, e principalmente os jatos executivos que a Embraer vende, eles são finalizados nos Estados Unidos. Se tem uma coisa complicada de mexer, é numa produção de avião. Você não consegue mudar do dia para a noite uma fábrica de avião de local. É todo um planejamento, é todo uma E tem um link aí programação. mais, né? Então, Tem esse nesse link do caso, Abdo, acabamento, né? você tem um impacto maior, porque você não consegue fechar uma fábrica de avião aqui e abrir lá fora. Aliás, o mundo ele tem um déficit de produção de avião muito grande, né? Você tem dois grandes players de avião, que é a Boeing e a Airbus, de avião grande. Você tem o terceiro, que é a Embraer, que é avião de médio porte, avião militar e jatos executivos, onde a Embraer vai muito bem. Então, no caso da Embraer, vai ser mais afetada, porque é difícil você ter plano B. Aí vamos voltar aqui para o Espírito Santo. Quando você tem uma bobina de aço feita aqui no Espírito Santo, que ela é muito específica para o mercado americano, aí você tem um problema, porque essa bobina de aço, talvez, ela não vai encontrar outro mercado, ou se encontrar, vai ser em outro preço. E você tem um impacto relevante para uma empresa que está no Espírito Santo, mas mais que isso, e é o que me preocupa, Abel, são esses fornecedores capixabas de empresas multinacionais que vão ter um impacto, sim, caso essas tarifas que estão programadas aí para 1º de agosto sejam implementadas. Quer outro dado? Você olha o café. O café está com preço alto e eu fico feliz porque sou de São Gabriel da Palha e a economia lá, a cafeeira é muito forte. O café, você tem um problema de oferta de café global, né? Boa parte do café ofertado no mundo, ele é feito por pequenos cafeicultores. Então, você não consegue do dia para a noite aumentar investimento, colocar mais produção. Então, o café brasileiro, o café capixaba, ele chegará mais caro para o americano. É importante a gente explicar, Abdo, o que que é esse chegar mais caro. Nós estamos aí no nosso estado. Tem a terceira ponte que liga Vitória à Vila Velha. Na época que tinha pedágio para você pagava um pedágio para sair de Vitória para ir para Vila Velha. E o contrário verdadeiro, para ir de Vila Velha para chegar em Vitória. Se esse pedágio fica mais caro, o teu custo de atravessar a ponte, ele é maior. Então, se as tarifas ficam mais elevadas, o custo de você mandar um produto lá para fora é maior. Quer ver outra coisa que é muito preocupante? Estava olhando os dados. 80% da exportação de rochas capixabas vão para o mercado americano. Como é que você desenvolve mercado do dia para a noite? Como é que você cadastra comprador? Como é que você faz risco de crédito? Como é que você faz planejamento logístico disso? Você tem uma indústria, que é uma indústria que emprega muito, paga muito imposto no estado do Espírito Santo, que é o setor de rocha ornamental, que aí também talvez você terá um problema maior. Por que que eu falo talvez? Porque tem muita água para rolar debaixo dessa ponte ainda. O estilo de negociação do governo americano, ele tem sido assim, e não foi só com o Brasil, foram com vários países mundo afora. O exemplo da China. Lembra que teve a escalada de taxas comerciais na China? Começou em 50, 100, 150%, até que eles chegaram num acordo. Então, esse é um processo que vai envolver muita diplomacia, vai envolver colocar a bola no chão, vai envolver um trabalho muito intenso de ambos os lados, a fim de que a gente chegue em um acordo que seja bom para o povo brasileiro, que seja bom para o povo americano. Então, é um processo de muito diálogo.
O Brasil é um país continental. Ele negociou todos os seus limites territoriais sem nenhuma guerra. Barão de Rio Branco foi quem negociou esses limites. E tem uma tradição histórica de diplomacia, uma tradição histórica de diálogo, que neste momento espero que a gente faça uso, que a gente consiga sair mais forte do que entramos nessa O, discussão. Fula, você fez essa análise levando em consideração, claro, o início da taxação no dia 1º de agosto, que é a previsão. Aí você concluiu a sua análise falando do caminho de saída. Então você acredita que o caminho de saída é pela diplomacia, não é pelo enfrentamento ou por qualquer outra forma? O Ábido, você tem algum histórico da negociação dos Estados Unidos com outros países? Isso é um histórico no qual o enfrentamento ele não deu resultado. Então, com base no histórico de negociações que a gente viu nos últimos meses da nova postura comercial americana, o diálogo ele tem sido mais resolutivo do que o conflito. Então, com base nisso que eu te afirmei que o diálogo, e eu acredito nisso, pessoa do diálogo que sou e você me conhece, que sempre é a melhor maneira da gente chegar num acordo. Entendi. Outra coisa, Fula, eu tava olhando até aqui a Bolsa e o dólar. A expectativa hoje, a Bolsa está caindo, o dólar está subindo, mas a expectativa que a gente se tinha ontem era de algo muito mais forte. É, a Bolsa desabando, o dólar subindo muito forte. O que você tem agora é um dólar subindo um pouquinho, 0,9 nesse momento, e a Bolsa caindo 0,67. Você acredita que o mercado está apostando nessas idas e vindas do Trump, como você colocou, que na 1/10 hora ali. Existe até um ditado nos Estados Unidos, no mercado financeiro, que você tem que esperar um pouco do que o Trump fala para aquilo que vai acontecer. Então, está naquele momento de reflexão. Então, é um momento de bastante calma. No primeiro governo Trump, você também teve uma série de ruídos, e não estou falando de acordos comerciais, estou falando de outros tipos de ruídos, que quanto mais distante você ficava desses ruídos, melhor você conseguia fazer uma gestão de investimentos. Então, é um momento no qual a gente tem que esperar um pouco. O que eu gosto sempre de falar para o empresário capixaba é que momentos como esse nos fazem refletir um pouco sobre o nosso próprio negócio. Nunca é bom ficar na mão de um só mercado. Nunca é bom ficar na mão de um só fornecedor, de um só cliente. Então, nesse momento, a gente tem que olhar para dentro de casa e pensar no nicho que a minha empresa trabalha aqui no estado do Espírito Santo. Será que não tem outro mercado para eu desenvolver? Será que não tem outra forma de atuar? Porque o empresário, às vezes, ele se acostuma com aquela rota que ele está atuando, com aquele mercado. Ele está tudo programadinho para fazer aquilo. E na gestão de risco, na gestão empresarial, é muito importante, Abdo, a gente pensar em situações como a que estão acontecendo agora. Não estou falando que é momento de desesperar, mas é um momento, sim, da De gente, enquanto refletir e aprender empresário, lição. refletir e aprender uma lição. Coisas como essa, né, que a gente fala, podem acontecer, né? A vida do empresário brasileiro é aquela que você está andando no meio da rua e do nada cai uma bigorna na sua cabeça, igual o desenho animado. É um Mais ou pouco menos o que disso, caiu uma aconteceu ontem, né? bigorna na cabeça. Caiu uma bigorna na cabeça. Qual lição que eu vou ter? Vão olhar um pouco mais para cima, vão andar um pouco mais desconfiado. É do jogo. Entendi, entendi. Interessante você falar dessa questão das lições. Quando você fala disso, eu estava pegando a lista. Você pega, por exemplo, você falou do setor de rocha, que é bastante dependente dos Estados Unidos.
Você pega também, por exemplo, aqui a Suzano especificamente, mais de 50% da produção vai para os Estados Unidos. Então é importante aquela coisa de não colocar todos os ovos numa cesta só, né? Isso, Abdo, e sempre refletir o quão esse mercado precisa do meu produto, o quão o meu produto ele pode ser quase que insubstituível para esse tipo de cliente. Então, por exemplo, a celulose da Suzano, ela pode ser realocada para outro mercado. Você consegue mudar a chavinha. Agora, um tipo de rocha ornamental que vai para um determinado produto lá fora, um determinado tipo de prédio ou de shopping, como que você realoca? Porque no caso de rocha ornamental, você entende muito bem, você tem que abrir carta de crédito, você tem que desenvolver um todo mercado que você demora um pouco mais de tempo. No Uhum. caso do café, que é uma cultura tropical, mesmo nessa confusão toda, a gente talvez tenha que se preocupar um pouco menos, que o café, o mundo precisa do nosso café. Você não vai conseguir ter o Vietnã para suprir todo o café do mundo, ou a Colômbia. Nosso café ele é relevante no mercado global. Então, talvez aí a gente tenha um pouco mais de flexibilidade para poder redirecionar o produto. Então, esses momentos, como empresário, é sempre importante a gente refletir o quanto também o meu cliente depende de mim. Porque às vezes você é importante para o seu cliente e ele é importante para você. Vou dar um exemplo de confecção. Sou de São Gabriel da Palha. Tem inúmeras confecções em São Gabriel, em Colatina. E tenho orgulho de ser de uma família que foi pioneira na confecção nesse município. Por vezes, você ter um cliente muito relevante é bom, porque você é importante para ele, ele é importante para você. Então fica uma relação mais equilibrada, mas aí eu, enquanto empresário, eu tenho que saber, em algum momento esse cliente pode quebrar, em algum momento esse cliente pode ter outra dificuldade. Então, o que que eu vou fazer enquanto empresário? Eu vou me preparar para o pior. Eu vou ter uma posição de caixa na minha companhia um pouco mais relevante. Eu vou ter já um plano B engatilhado. Então, esses questionamentos que a gente se faz, para esses momentos, eles são importantes, sabe? Porque o tal do risco de cauda, né? Quando você acha que isso não pode acontecer, às vezes acontece. E para isso a gente tem que estar muito seguro na nossa gestão de risco, da nossa gestão empresarial, Hábito. Rafael Furlanetti, última pergunta. Só entrando um pouquinho na política, mas eu preciso fazer a pergunta. O debate sobre as eleições, debate que eu falo, a discussão sobre as eleições de 2026 já vinha esquentando um pouco. O que você acha do impacto dessa entrada abrupta do Trump no jogo? Já dá para analisar alguma coisa? Hábito, é cedo ainda para a gente poder fazer esse tipo de análise. Eu conversei com diversas correntes, escutei diversas opiniões. É cedo porque a gente não sabe o desdobramento do que vai acontecer nos próximos dias. O que eu, enquanto analista de mercado, olho é que no Brasil se antecipou um cenário eleitoral. E quando você se antecipa um cenário eleitoral, Hábito, coisas importantes ficam em segundo plano. Por exemplo, você discutir a eficiência do Estado, uma reforma administrativa. Todo mundo sabe que o mundo evoluiu e todo mundo sabe que o Estado, a gestão pública, não evoluiu na mesma velocidade. Está na hora da gente debater isso. Do lado fiscal, todas as vinculações que existem no Brasil, Ábido, a cada R$ 1 que move o salário mínimo, o impacto nas contas públicas é de quase R$ 400 milhões, porque existe uma série de benefícios atrelados à vinculação do mínimo. A minha mãe é servidora pública, se aposentou.
aí no estado do Espírito Santo, foi professora. Servidor público, ele tem um bônus de produtividade. Agora, você sabia se você for um servidor público na inativa, se o servidor da público que está trabalhando, está ralando, ganhar um bônus de produtividade, isso automaticamente se estende a você que está inativo? Faz sentido uma pessoa na inativa ganhar um bônus de produtividade? Acredito que não. Temos que discutir isso. Você hoje se aposenta no Brasil pagando mês a mês a sua aposentadoria, o seu INSS. Existe no Brasil o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Hoje, boa parte desse BPC, 25%, eles são dados por meio de decisão judicial. Então, a pessoa que se aposentou pagando a vida toda, às vezes, de forma fraudulenta, a outra pessoa consegue, com o BPC, ganhar a mesma coisa do que a pessoa que trabalhou a vida toda. Faz sentido isso? Temos que discutir. Existe no Brasil hoje a dedução de despesas médicas, que é importante, porque ao deduzir despesa médica do seu imposto de renda, gera um efeito positivo de você pegar a nota fiscal no médico, igual a nota fiscal que tem, nota fiscal paulista aqui em São Paulo, ou a capixaba, você consegue gerar ali freios e contrapesos para formalizar mais economia. Agora, sabe quanto que custa essa conta para o Brasil? 30 bilhões de reais. Será que não tem que ter um teto para algum tipo de procedimento? Por exemplo, o cara vai fazer uma cirurgia plástica, estética. Será que ele tem que ter a dedução 100% disso? Será que não tem que ter um limite? Quer ver outra coisa? Na década de 90 foi criado, quando você faz 65 anos, você dobra sua faixa de isenção de imposto de renda. Então, você fez 65 anos, você passa a pagar menos imposto. Essa conta custa 30 bilhões de reais. Num mundo onde as pessoas estão vendo mais, será que não faz sentido ter uma escada nisso? Então, o Brasil, ele é cheio de distorções que precisam ser debatidas de forma séria, de forma técnica, que o debate eleitoral antecipado inviabiliza toda essa discussão. E aí a gente fica tampando sol com a peneira. Aumenta aqui o IOF, tenta cobrar mais imposto ali do João, do Francisco, mas o carrapato está ficando maior que o boi. A carga tributária do Brasil é uma das maiores do mundo, é uma das maiores entre os países emergentes. Não tem como mais fazer ajuste fiscal no Brasil aumentando imposto. Nós temos que discutir a qualidade do gasto público, temos que discutir desvinculação de receita, saúde e educação, está dentro do mesmo bolo, o gestor público tem um pouquinho de maleabilidade. Hoje, 95% do orçamento público ele é engessado. Então, reflexões como essa, que são importantes para o longo prazo do país, num cenário no qual a eleição foi antecipada, eles são muito pouco feitos, ou sequer são feitos. E aí a gente acaba vivendo no Brasil, onde o crescimento é um voo de galinha, e quem mais sofre com isso é quem mais precisa, porque a maior justiça social que qualquer governante pode fazer é fazer com que o país cresça de forma sustentável, porque dessa forma todos vão ganhar. Então, eu olho com muita preocupação que a gente esteja, nesse momento, deixando de debater temas importantíssimos para o Estado brasileiro. Rafael Fulnet, e nada melhor do que uma crise para você debater esse tipo de coisa, né? Porque o Brasil está vivendo há muito tempo, né, com várias crises, né? Os últimos, vamos colocar, 15 anos, 10 anos, foram de crises sucessivas. Tudo bem que fizemos algumas reformas, mas de fato a reforma administrativa que você está defendendo aí não saiu do papel. Tem muito interesse envolvido e tem que ter coragem para enfrentar, inclusive para enfrentar o debate. Fulnet, sócio da XP, diretor da Federação Brasileira de Bancos, presidente da Ancor, que é a Associação Nacional das Corretoras de Valores, e colunista da Gazeta, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no Papo de Valor. Obrigado por você ter aceitado o convite que eu te fiz. Precisamos conversar sobre essa situação
Brasil e Estados Unidos. Muito Último obrigado. recado para o nosso ouvinte, nosso empreendedor capixaba. Sabe aquilo que eu falei da vida do empreendedor, que é você andar no meio da rua e cai uma bigorna na cabeça? Por isso que a gente tem que ficar atento, olhando para cima. Pode ser que essa bigorna caia no seu pezinho, não te machuque. Pode ser. Mas pense naquilo que eu falei. Olhe o seu negócio de forma estratégica. Como que ele pode estar blindado a situações como que a gente está passando neste momento. É um momento de reflexão, de olhar para dentro da casa, de pensar grande e jamais desistir. Até porque esse estado do Espírito Santo foi feito por imigrantes muito corajosos, que chegaram aqui com a mão na frente e outra atrás e transformaram esse estado na beleza que é. Então, usem isso como um alerta, continuem trabalhando, se informem bastante e leiam nossa coluna na Gazeta. Foi um prazer, estar contigo. É sempre bom aqui contribuir com o nosso ouvinte, o nosso amigo, o nosso conterrâneo capixaba. Valeu, Fulanete. Muito obrigado. Um grande abraço, hein? Abraço, gente. Tchau, tchau. E você, muito obrigado por me acompanhar de novo aqui no Papo de Valor. Até a próxima.